Olá, como estão vocês? Bom dia! Nós estamos aqui para mais uma devocional da Verso Stream e hoje nós estamos falando na primeira carta aos Coríntios, né, capítulo 8, versículo de 1 a 13. É um texto que fala sobre uma dieta especial que eu tenho chamado de dieta do amor, porque vocês vão ver qual o motivo. Vamos orar. Deus, muito obrigada por esse dia que o Senhor nos deu para meditarmos na Tua palavra. Dá-nos sabedoria, dá-nos concentração e para fazermos essa reflexão e muitos sejam alcançados por esse texto que vem da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, gente, nós estamos aqui, abra sua Bíblia aí, se você tiver com a sua Bíblia, seu aplicativo, enfim. E vamos ler aqui um trecho. Paulo está discutindo uma questão aqui, se deveria se comer um tipo de comida que era sacrificada a ídolos, né? Porque fizeram essa pergunta para ele. E ele começa dizendo aqui no capítulo 8, versículo 1. Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Que conhecimento? Será que eles tinham, que Paulo estava dizendo que eles tinham sobre comida sacrificada a ídolos? É uma coisa. Por quê? Contudo, o conhecimento traz orgulho. Primeiro, vamos lembrar, ele estava falando numa cidade em que havia realmente adoração a ídolos por meio de ofertas de comidas, né? Então, existia um conhecimento naquele grupo ali e na igreja de Corinto, porque aqui ele está falando para a igreja, né? Para pessoas que supostamente já são da fé cristã, já criam em Cristo, né? Já tinham conhecimento do Evangelho. E eles também tinham conhecimento de que certas comidas naquela cidade eram sacrificadas a ídolos. Por isso que ele continua aqui falando que, contudo, esse conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Então não adiantaria eles saberem que havia comida sacrificada a ídolo, mas existia uma outra forma de ver aquilo, que o amor fortalece. Então, se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria, né? Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. É aquela coisa, é, eu sei que não sei. É isso que Paulo está dizendo, que a gente tem que ter a humildade de reconhecer que mesmo todo o conhecimento que nós tenhamos sobre alguma coisa ainda não é suficiente, porque não pode ser comparado ao conhecimento de Deus, né? Então aqui, então o que dizer? A pergunta, ele mesmo pergunta, né? Então o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos, de novo ele apela para o conhecimento, né? De todas as pessoas ali em Corinto, pelo menos da igreja ali. Todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo, né? E que há somente um Deus. E, sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra, e há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, então para nós quem? Para a igreja em Corinto, né? Os salvos em Cristo. Há somente um Deus, o Pai, de quem vieram todas as coisas criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos vida. Então ele está dizendo que o ídolo nada é, porque o Criador de todas as coisas é Deus. Então, se existem deuses que as pessoas dizem ser deuses, e todos são deuses falsos, não é? Não haveria por que as pessoas temerem esses ídolos, né? Em outras palavras. E ele continua: no entanto, nem todos sabem disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade. Então tem gente que pensa mesmo que os ídolos são de verdade. E aí ele continua: de modo que ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade e sua consciência fraca é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Não perdemos nada se não comemos, e se comemos, nada ganhamos. Ou seja, não era
a atitude de comer ou deixar de comer que ia agradar ou desagradar a Deus. Não é isso que define a adoração. Contudo, ele vai dizer por que que essa é a dieta do amor. Contudo, tenham cuidado para que a sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçarem. Pois, se alguém vir você que diz ter um conhecimento superior comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, aqui vem, assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como faz um irmão pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar. Então, o que Paulo está dizendo aqui, resumindo esse final aqui, é que a consciência desse irmão fraco vai ser contaminada por uma atitude sua que você acha tudo bem, não tem nada. Eu sei que não existe ídolo, então tô bem. Só que esse tô bem, não levando em consideração o seu irmão fraco, pode ser um problema. Então, você vai considerar esse irmão superior a você, você vai considerar que ele é uma pessoa pela qual Cristo morreu, e você vai considerar que o amor e você vai sofrer o dano, né? Como fala lá nos Salmos, você vai sofrer o dano. Qual é o sofrer dano? É você deixar de fazer algo que você acha que não tem nenhum problema, por amor e respeito à consciência do teu irmão, que não tem esse entendimento. Então, eu chamo isso de dieta do amor, porque existem coisas que você vai deixar de comer, não para a sua própria saúde, mas por causa de um irmão que precisa conhecer e ainda aprender mais da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, do verdadeiro Deus e não de falsos deuses, né? A idolatria, muitas vezes a gente vai lá condenar um irmão, mas você é um idólatra, né? Ou você está fazendo ídolos no seu coração. Mas essa forma não é uma forma amorosa de falar, né? Essa é uma forma, às vezes você está falando a verdade, né? Mas você não está falando a verdade em amor. Então eu queria deixar para você isso, que a sua dieta, aquilo que você faz ou deixa de fazer, seja por causa do teu irmão, por causa da consciência do teu irmão. Porque você já sabe que isso não é o problema, comer ou deixar de comer. Mas o teu irmão ainda acha isso. Então, quando eu era pequena, só para nós fecharmos esse momento, eu lembro que tinha o dia de São Cosme e São Damião, né, que as pessoas saíam correndo pela rua e buscando docinhos, as crianças, né, especialmente, ia na casa do vizinho tal, do vizinho B, A, ali da nossa vizinhança, e a gente ia pegando uns docinhos. E eu lembro que a minha mãe falava, cuidado, porque isso aí está sendo oferecido aos santos, né? E nós não adoramos santos. E realmente a minha mãe tinha razão, porque nós éramos uma família cristã, realmente não haveria necessidade. Aí minha mãe ia lá, comprava os docinhos para nós e falava, olha, come esses docinhos aqui, porque aquelas pessoas estão oferecendo para os santos delas lá, né? Que elas adoram lá, os santos, os ídolos delas lá. Então, hoje eu entendo que esse amor, esse cuidado da minha mãe era para que realmente outras pessoas não fossem contaminadas por por uma coisa que elas acreditavam e que poderia afastá-las de Deus, né? Então nós temos que ter cuidado realmente no nosso testemunho e ter cuidado em cuidar da consciência dos outros, né? E do nosso testemunho diante de Deus. Eu queria deixar essa reflexão com você e pedir que você ore nesse sentido, né? Que você saiba como fazer essa dieta do amor baseado nessa passagem de 1 Coríntios 8, de 1 a 13. Deus te abençoe. Até a próxima.